A vida intelectual. Sertilanges. Capítulo 4. O tempo do trabalho. 1. O trabalho permanente. O trabalho intelectual exige dedicação contínua, assim como a oração deve ser ininterrupta, pois ambas nascem do desejo. O desejo é o motor do pensamento e define a inteligência como potência de vida. Para o pensador, o desejo de saber é uma aspiração permanente e sua atenção deve estar sempre voltada para capturar a verdade, que clama em todos os aspectos da vida. O estudo pode durar além das horas de concentração, desde que haja disciplina para canalizar a atividade constante do cérebro. Os processos nervosos nunca cessam, e o pensador pode aproveitá-los através de hábitos bem cultivados que direcionam essa energia para a busca da verdade. A atenção consciente transforma até mesmo os eventos mais banais em oportunidades de aprendizado e enriquecimento intelectual. A verdade está em toda parte, nos fatos, nas conversas, nos espectáculos, nos objetos mais simples e nas interações humanas. Tudo pode gerar reflexões e iluminar o pensamento, como quando Newton percebeu a gravitação observando uma maçã cair. Olhar atentamente para o mundo e confrontar o que se vê com ideias familiares permite ao pensador filtrar e captar o melhor da realidade, tornando-se um observador atento e reflexivo. Esse estado de atenção não deve ser visto como uma tensão exaustiva, mas como um hábito natural que permite ao espírito trabalhar continuamente, mesmo de maneira subconsciente. O desejo de saber e a paixão pela verdade transformam o esforço em algo espontâneo e prazeroso. As descobertas feitas ao acaso, longe do esforço direto, frequentemente iluminam o trabalho e trazem resultados inesperados, mas valiosos. A busca pela verdade deve ser um exercício contínuo, no qual cada experiência, diálogo ou observação contribui para enriquecer o universo interior do pensador. Ele encontra no mais simples a oportunidade de dialogar com a vida. E ao sair do espaço de concentração, abre as portas para a vastidão do real, permitindo que a verdade o envolva em seus movimentos incessantes e sublimes. 2. O trabalho noturno. O sono, repouso do querer consciente, entrega a vida individual às forças da natureza, permitindo um funcionamento interior que segue suas próprias leis. Durante a noite, as forças mentais reorganizam-se, classificam ideias e realizam combinações que o dia não conseguiu concluir. Este trabalho noturno é uma riqueza que o pensador deve aproveitar sem perturbá-lo. Ao despertar, é comum encontrar pensamentos mais claros, conexões inesperadas entre ideias, ou mesmo soluções completas para problemas antes insolúveis. Para captar essas contribuições, é útil ter à mão um caderno de notas e registrar de imediato os insights, mesmo em plena madrugada, pois a memória pode falhar com o tempo. O sono, porém, não cria, ele trabalha sobre o que já foi acumulado durante o dia. Assim, é necessário preparar a mente para que ela continue laborando à noite. Antes de adormecer, retome a questão que o preocupa e confia à natureza e a Deus. Este ato de entrega, sem esforço que impeça o repouso, permite que o universo continue a trabalhar por você enquanto descansa. O hábito de semear pensamentos antes do sono harmoniza a mente e reduz inquietações. O trabalho suave do descanso organiza a paz interior e pode evitar os tormentos das preocupações do dia. A noite, longe de ser um tempo inerte, é uma aliada que oferece sua própria forma de trabalho, uma força produtiva que, se bem aproveitada, enriquece e complementa o labor consciente do dia. 3. A madrugada.
A manhã é sagrada, pois nela a alma renovada contempla a vida do alto, encara seu destino e confirma sua tripla vocação de homem cristão e intelectual. É o momento de renovação espiritual, com orações que afirmam a fé, a esperança e o amor pela verdade, e atos que preparam o trabalho do dia. Meditação, oração e missa, quando possíveis, elevam o espírito e fortalecem o propósito de iluminar e servir, carregando a energia espiritual da aurora para toda a jornada. À noite, o ser humano precisa de um recolhimento que complemente o trabalho do dia e prepare o repouso verdadeiro. A dissipação não é descanso, mas desgaste. O descanso noturno deve ser restaurador, conduzindo ao repouso físico e espiritual. Ritmos suaves, conversa tranquila em família e preparação para a noite são atos que harmonizam o espírito e encerram o dia com dignidade. O repouso, como um retorno à origem da vida, restaura o vigor físico e espiritual. A noite, com sua oração, silêncio e sono, simboliza a reconexão com a essência, proporcionando um momento de regeneração para enfrentar o dia seguinte com renovada força e sabedoria. 4. Os instantes de plenitude. Os instantes de plenitude são os cumes da vida intelectual, consagrados ao esforço pleno e à concentração estudiosa. É essencial proteger e valorizar essas horas, organizando a vida para preservá-las intactas. Cada um deve identificar os momentos em que a mente está mais lúcida, seja pela manhã, após o descanso e a paz do amanhecer, ou em outros períodos mais propícios. Prepare-se para esses momentos com rigor. Exclua longas preparações, organize materiais e evite distrações. Levante-se pontualmente, mantenha refeições simples, limite conversas e visitas desnecessárias e reduza a leitura de jornais. Tudo deve ser feito para maximizar o valor desse tempo. Trabalhe com afinco e evite esforços parciais. Melhor menos tempo com profundidade do que longas horas de atenção dispersa. A inspiração, embora imprevisível, é movida por esforços sinceros. Com concentração e espírito de oração, o pensador deve isolar-se das distrações externas e internas, mantendo-se aberto à verdade e imerso na harmonia que sustenta a contemplação profunda. Apenas algumas horas bem empregadas podem superar dias inteiros de trabalho superficial. A proteção da solidão é essencial. Feche a porta para intrusos. Seja rigoroso em preservar essas horas contra solicitações externas. Contudo, certas presenças podem ser benéficas, como as de almas afins que compartilham o mesmo espírito de busca. Nesses casos, o ambiente de trabalho se torna um santuário que potencializa a concentração. O pensador, pertencente à verdade, deve dedicar-se integralmente à sua vocação, priorizando-a acima de distrações ou compromissos não essenciais. Contudo, essa solidão deve ser equilibrada com delicadeza e consideração pelos outros. O ideal é que o retiro do intelectual beneficie mais a sociedade do que sua presença direta. Trabalhar para a verdade é um ato de caridade universal. Capítulo 5. O campo do trabalho. 1. A ciência comparada. A ciência comparada consiste no alargamento das especialidades, relacionando disciplinas conexas e subordinando-as à filosofia e à teologia, que iluminam e orientam o conjunto do saber. Confinar-se a uma especialidade é empobrecer o espírito e correr o risco de desorientação, pois nenhuma ciência se basta a si mesma. Todas as disciplinas se interrelacionam e suas luzes se cruzam, criando um entendimento mais amplo e profundo. Estudar uma ciência sem considerar suas conexões é como examinar uma peça de relógio sem pensar no mecanismo inteiro. A física depende da matemática, a moral da psicologia, e nenhuma área do saber progride isolada.
Um espírito verdadeiramente forte e aberto deve desconfiar do exclusivismo e buscar ampliar suas bases antes de se especializar. O saber não é torre nem poço, mas habitação humana. O cultivo exclusivo de uma ciência apresenta perigos. O isolamento do raciocínio matemático, a materialidade da fisiologia, a dispersão da literatura ou o orgulho da filosofia são exemplos disso. Variar as culturas e equilibrá-las corrige tais desvios, permitindo que o espírito cresça em amplidão e enriqueça sua visão. O estudo comparado não sobrecarrega, mas fortalece o entendimento, favorecendo cada disciplina pela interação com as demais. Quem compreende as conexões entre as ciências tem o caminho livre para novas descobertas, como o linguista, que rapidamente domina uma nova língua porque já conhece muitas outras. O saber, no entanto, não se sustenta sem a filosofia e a teologia. A filosofia organiza o conhecimento, enquanto a teologia o eleva e completa, guiando-o para o seu fim último. Sem essas disciplinas, o saber se desintegra, tornando-se caótico e incapaz de oferecer respostas profundas. É necessário restabelecer a harmonia do saber, centrando-o nos primeiros princípios que iluminam a ordem das coisas e do espírito. O ideal é que cada pensador componha sua própria síntese pessoal baseada em filosofia e teologia, como outrora os grandes sábios cristãos fizeram. Estudar a teologia, ainda que brevemente, é essencial para enriquecer o pensamento. A Suma Teológica de São Tomás de Aquino é um tesouro inestimável para esse fim, e seu estudo deve ser feito com seriedade, de preferência no original em latim, para evitar distorções. O esforço para compreender a verdade fortalece o espírito, tornando-o mais preciso e integrado. A ciência comparada amplia os horizontes e inspira uma visão unificada do saber capaz de iluminar todas as áreas do pensamento humano. 2. O tomismo, quadro ideal do saber. É essencial possuir, desde cedo, um corpo de ideias que sirva como guia para ordenar e subordinar os conhecimentos. A ausência dessa estrutura leva ao caos intelectual, um dos grandes males do nosso tempo. O tomismo, por sua solidez e equilíbrio, oferece essa direção com incomparável eficácia. O tomismo não é uma ciência completa, mas uma síntese poderosa, capaz de coordenar e elevar o saber, funcionando como ponto central entre os extremos do pensamento. Ele concilia sistemas opostos, interpreta e organiza os fatos e as descobertas, sendo acolhedor às inovações sem sacrificar a verdade. Sua posição é tão central que dele irradiam todos os caminhos do pensamento e da experiência, enquanto ele próprio absorve e ordena os diversos ramos do conhecimento. Nenhuma metafísica fornece princípios mais sólidos para as ciências da natureza, nenhuma psicologia racional se alinha tão bem aos avanços experimentais, e nenhuma moral está mais em harmonia com o progresso humano. O tomismo permanece maleável às descobertas e poderoso em sua capacidade de ordenar e interpretar. A Igreja reconhece no tomismo um suporte confiável para o espírito, mesmo sabendo que ele não é infalível nem abarca toda a ciência. Sua força está na correspondência entre sua estrutura e a constituição do real e da inteligência. Ele é um guia seguro no caminho entre ciência e fé, oferecendo harmonia entre os saberes. Para quem busca integrar as ciências, a filosofia e a teologia em uma única investigação, o tomismo é a escolha ideal. Confiar na Igreja como guia e adotar essa doutrina é alcançar uma fidelidade que leva a níveis superiores de entendimento, além das limitações do orgulho e da modernidade sem raízes eternas. 3. A especialidade.
A ciência é mais uma questão de profundidade do que de superfície. Conhecer as causas implica mergulhar nas raízes dos fatos. Embora seja necessário um alargamento inicial para formar o espírito, a especialização se torna indispensável para atingir a verdadeira profundidade. Avançar em diversas áreas permite identificar vocações e aptidões, mas é preciso fixar-se nelas, pois trabalhar com alegria e facilidade relativa é essencial para o progresso. Espíritos dispersos tendem a se contentar com pouco e cessar o esforço necessário para alcançar algo mais profundo. Após explorar amplamente, é preciso concentrar-se em uma tarefa específica, limitada e proporcionada às próprias forças, aplicando-se a ela de forma dedicada e persistente. Conhecer profundamente um tema ilumina o entendimento das conexões e fundamentos que permeiam todo o saber. Tentar abarcar tudo resulta em uma tarefa impossível. Ao buscar ser tudo, corre-se o risco de não ser nada. Cada um deve aceitar os limites de sua missão e contribuir com o que lhe cabe, deixando outras funções para aqueles a quem foram designadas pela providência. O espírito enciclopédico, embora útil na formação inicial, deve dar lugar à especialização quando o objetivo é um trabalho útil e funcional. O ideal é compreender o todo para poder realizar algo de valor. 4. Os sacrifícios necessários. O trabalhador intelectual deve aceitar os sacrifícios que sua vocação exige. Escolher um caminho significa abandonar outros, por mais que tudo pareça atraente. O tempo e a prudência impõem limites. É necessário aceitar essa realidade com humildade e concentrar-se no que é essencial, honrando a verdade, mesmo no que não pode ser alcançado. Reconhecer as próprias limitações não é motivo de vergonha, mas um sinal de virtude e dignidade. Cumprir a própria missão é uma forma de participar da unidade maior que engloba todos. A ação individual se complementa com a de Deus e de nossos irmãos, formando um todo harmonioso. Nem tudo é possível. As forças e tarefas devem ser medidas com realismo. Após experimentar diferentes caminhos, é preciso limitar-se, mantendo contato com as amplidões por meio de leituras e pequenos trabalhos, mas focando as energias no que se escolheu saber profundamente. O meio sábio é aquele que conhece as coisas apenas pela metade. O verdadeiro sábio conhece plenamente o que decidiu estudar, confiando o restante a Deus. Permanecer fiel à própria vocação é a melhor maneira de servir à verdade. Capítulo 6. O espírito do trabalho. 1. O ardor da investigação. O trabalhador intelectual deve ser animado por um espírito de zelo, sempre buscando a verdade. Assim como a criança vive a perguntar por quê, a alma nunca envelhece e deve ser continuamente nutrida por essa curiosidade. Cada dúvida deve ser resolvida e cada investigação concluída com determinação, pois a verdade se revela apenas a quem permanece atento. O maior inimigo do saber é a indolência, que evita o esforço e se acomoda. O conhecimento exige tenacidade e energia constante. O esforço regular aproxima o pensador da conclusão, evitando as demoras causadas por negligências. A verdadeira vocação não se satisfaz com resultados superficiais. Ela busca continuamente, sabendo que cada conquista é apenas um ponto de partida. A tentação de se contentar com pouco aumenta com os anos. Muitos, ao alcançarem reconhecimento, abandonam a investigação e tornam-se meras sombras do que foram. Outros jovens, ainda no início, exaurem suas energias em ideias limitadas, em vez de expandirem seu pensamento. O verdadeiro pensador não se fixa, mas segue com o ímpeto de um conquistador, enfrentando novos desafios continuamente. A busca pela verdade é como o fluxo incessante da água, que corre em direção ao mar,
vencendo obstáculos e preenchendo vazios. A criação é aspiração contínua, e o espírito, em sua natureza ilimitada, não pode ser restringido pela preguiça. Diante do infinito que se apresenta, o desejo deve ser igualmente infinito, corrigindo, na medida do possível, as limitações humanas. 2. A concentração. O espírito de zelo deve ser aliado à concentração, que é essencial para todo pensamento profundo. A dispersão enfraquece as energias, enquanto a concentração, como uma lupa, intensifica o foco e ateia o ardor no ponto desejado. O espírito deve ser direcionado para uma ideia dominante, absorvendo-se nela com exclusividade. Cada tarefa deve ser realizada como se fosse única, reunindo todas as condições necessárias para que seja concluída com plenitude antes de se passar a outra. Embora seja útil ter mais de uma ocupação para alternar esforços e recuperar o vigor, cada atividade deve ser tratada com concentração absoluta, enquanto estiver em foco. Os vai-vens entre múltiplas tarefas sem conclusão levam ao desânimo e à improdutividade. O progresso exige persistência no mesmo caminho, intercalado, com repousos apropriados para preservar o frescor do pensamento e a força do espírito. A unidade da verdade exige que suas partes sejam mantidas conectadas, pois suas relações iluminam o todo. Cada ideia, em sua riqueza infinita, conecta-se a outras, formando um manancial inesgotável de clareza e renovação. A concentração permite que se descubram essas conexões sem dispersar o olhar ou perder o fio condutor. As grandes obras são o desenvolvimento de um pensamento único e coerente, seguindo um sentimento unificador da vida. Bergson afirma que o filósofo afirma apenas uma coisa. De igual modo, cada etapa de um estudo deve obedecer a uma disciplina estrita e contínua. Cavando sempre no mesmo lugar, é possível atingir profundidade e revelar os segredos ocultos. A concentração também permite a escolha criteriosa dos elementos essenciais em meio ao caos inicial de uma investigação. Obras grandiosas não se sustentam pela multiplicidade, mas pela relação entre alguns elementos bem selecionados que revelam as leis subjacentes e possibilitam a criação original. Direcionar bem as investigações e centrar os esforços é a arte dos grandes homens e o caminho para realizar plenamente o potencial de cada um. 3. A submissão à verdade. A submissão à verdade exige disciplina, humildade e um espírito respeitoso. A verdade só se revela a quem está disposto a despojar-se de si mesmo, reconhecendo a própria limitação. A descoberta nasce da receptividade e da capacidade de aceitar a verdade como ela é, sem a interferência do orgulho ou da vontade própria. Submeter-se à verdade é abrir-se a um diálogo com Deus e com o universo. A humildade é indispensável ao trabalho intelectual, pois o orgulho gera aberrações e desvios, enquanto a humildade ilumina e revela. O intelecto, sendo potência passiva, depende da receptividade. Um espírito humilde atrai luzes de todos os lados, ampliando sua capacidade de compreender e criar. A inspiração também requer passividade e confiança. O intelecto avança melhor quando não é sobrecarregado por uma atividade excessivamente voluntária. Pensar é olhar para o objeto da ciência e não para si mesmo, deixando-se invadir pela verdade sem interferir. A contemplação exige entrega total, onde o amor à verdade transporta o pensador para o universal, combinando concentração e transcendência. Quando a verdade surge, deve ser acolhida com humildade, sem resistência. Não importa de onde venha, mas sim suas dimensões e valor. A origem de uma ideia é secundária. O essencial é reconhecer a verdade onde ela se manifesta. A humildade permite encontrar reflexos da sabedoria divina
em qualquer lugar, mesmo nos mais simples. É fundamental manter uma postura aberta, não desprezando ninguém, mas também não se prendendo cegamente a ninguém. A inspiração está em toda parte, e reconhecer isso é a chave para a liberdade intelectual. A verdadeira sabedoria está em colher e venerar os traços de Deus, deixados no mundo, aproveitando-os com diligência para enriquecer o espírito. 4. Alargamentos. Para enobrecer o espírito do trabalho, é necessário adicionar ao zelo, à concentração e à submissão um esforço de alargamento, que confere a cada estudo um valor universal. Todo problema transcende seu próprio âmbito, conectando-se a uma totalidade maior, pois a verdade é única e está enraizada na verdade suprema. Mesmo o estudo mais restrito envolve o homem e o universo, unindo sujeito e objeto em uma busca universal. Concentrar-se e alargar-se são movimentos complementares. Enquanto a atenção converge para um ponto específico, o espírito percebe que este ponto pertence a um vasto conjunto, onde cada elemento se conecta ao todo. A ciência e o pensamento requerem equilíbrio entre a análise detalhada e a visão ampla, pois apenas assim se alcança compreensão profunda e unidade. Ao trabalhar, deve-se pensar de um ponto de vista elevado, buscando grandes segredos e captando a luz universal que permeia tudo. Assim como o artista contempla o horizonte enquanto pinta uma árvore, o pensador deve abordar cada detalhe com a consciência do todo. A verdadeira vocação intelectual exige liberdade e amplitude, evitando a escravidão às fórmulas e moldes estreitos. O gênio reside em perceber o que transcende o trabalho e os textos, descobrindo nas entrelinhas conexões universais. Um pensamento restrito deve ser elevado à sua substância mais rica, que está além do particular e é comum a tudo. O ideal é alcançar um estado em que os pensamentos se interpenetram, refletindo a unidade divina. O deslumbramento diante de uma nova verdade revela o senso de infinitas possibilidades e conexões. Cada descoberta ilumina o universo como um todo, ainda que, com o tempo, a ideia isolada perca sua grandeza. Os grandes homens sofrem com essa limitação, reconhecendo que seus resultados são pequenos em comparação com a visão abrangente que possuem. Por isso, é essencial estudar e ler com um espírito amplo e vivificante, para que o trabalho seja permeado de vida e verdade. 5. O senso do mistério. O senso do mistério deve persistir mesmo após o esforço máximo e a aparente conquista da verdade. Quem acredita compreender tudo demonstra não compreender nada. As respostas provisórias, que ignoram a profundidade dos problemas, distorcem a realidade. Todo enigma é uma interrogação proposta pela natureza e, por meio dela, por Deus, e apenas Deus pode resolvê-lo plenamente. A infinitude está sempre aberta, e o mais precioso em cada coisa é o que não pode ser plenamente expresso. Quem pretende abarcar o cosmos com respostas definitivas reduz a grandiosidade à sua limitada percepção. Como disse São Tomás, já no fim da vida, tomado pelo mistério, tudo o que escrevo me parece palha. Esse sentimento do mistério não deve ser motivo de desespero, mas sim de humildade e estímulo para o trabalho, pois a busca pelas luzes distantes nos impele a avançar. A nobreza do espírito está em reconhecer que todo conhecimento adquirido é apenas um passo em direção à claridade inalcançável. Estudar é organizar o que se sabe sob a perspectiva do que ainda é desconhecido, pois a luz que ilumina o pouco que vemos vem de uma fonte maior, invisível. O mistério é a luz do que conhecemos, assim como a unidade é a origem do número e a imobilidade, o segredo do movimento.
Compreender o mistério é perceber que tudo está interligado e suas conexões mergulham em uma escuridão que só podemos explorar aos poucos. Essa consciência nos cerca das melhores garantias para a aquisição da verdade, guiando-nos com humildade diante do infinito.